Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Thiago, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Social Media, o Social Media Livre. E hoje, galera, a gente vai falar sobre fontes, exatamente. É muito importante que a gente entenda algumas coisas relacionadas a fontes, porque utilizar as corretas para cada projeto vai dar um impacto muito positivo no resultado final. Então, se você já curtiu esse assunto, não esquece de deixar o like, porque é assim que você vai demonstrar que você quer as próximas aulas. Beleza? E se inscreve no canal porque isso ajuda muito no trabalho da gente. Então, uma coisa importante, galera. Utilizar as fontes para o momento ou para circunstâncias erradas podem acabar com uma arte que está muito bem projetada visualmente falando. Então, isso aqui eu deixei como uma coisa importante de ser explicada. Por quê? Porque fonte tem que ser usada com bastante parcimônia, tá? A gente precisa saber quais são as fontes que a gente está utilizando e por que a gente está utilizando aquela fonte. Não é sair jogando as fontes assim ao vento. Tem que ter uma ideia. Tem que saber o porquê que a gente está utilizando aquelas fontes. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando numa arte que é um pouco mais divertida, não tem porquê a gente utilizar uma fonte mais séria. Então, eu até quero mostrar aqui para vocês, eu vou demonstrar aqui aonde que eu baixo as minhas fontes, que é no site Google Fontes e no Fontes Hero, e eu vou demonstrar aqui algumas coisas para vocês. Esse aqui, galera, é o Google Fontes. O Google Fontes, ele tem de tudo que você pode imaginar. As fontes que você mais vai curtir, as fontes que você menos vai curtir, mas o Google Fontes tem muita fonte, muita mesmo. Tem quase 1000 fontes, se não estou enganado. Tá aqui. Então ele tem diversos estilos e tipos de fontes específicos, tá? E aqui você vai encontrar várias coisas importantes. Então vamos pensar que você está fazendo uma imagem, né? Você está criando lá o seu material para um cliente e a gente está fazendo um material para uma casa de festa infantil. Não faz sentido algum a gente colocar nessa casa de festas infantil, uma fonte que seja assim, serifada, que é como a gente chama, que são essas fontes que tem essas extremidades, que tem sempre as pontas com extremidades aparentes. Por que a gente não deve utilizar? Essas fontes, normalmente, elas são utilizadas em ambientes mais sérios. Então, por exemplo, quando você vê um papel timbrado de um advogado, normalmente vem com fontes serifadas. Isso já vem de muito tempo, não é de agora que isso iniciou. Então, quando a gente vai trabalhar numa imagem onde demonstra ou tem a necessidade de ser um pouco mais divertido, a gente precisa demonstrar essa diversão por meio das fontes. Então, o ideal é que quando a gente vai fazer uma fonte, por exemplo, para uma casa de festas infantil, que seja uma fonte que tenha um pouco mais de um pouco menos de volume, não seja tão carregada, mas que seja bold ao mesmo tempo, sabe? A gente precisa carregar, a gente precisa utilizar as fontes que são adequadas à situação. Então, por exemplo, a Alexandria Terra é uma excelente fonte para a gente poder utilizar numa casa de festas infantil. É uma fonte que tem aqui um estilo mais bold, que tem aqui um pouco mais de movimento, né, na criação da fonte, e a gente pode utilizar ela sem problema nenhum. Só não dá realmente para a gente utilizar na mesma casa de festas a Bitter, que é uma fonte serifada com uma cara muito séria. Então com certeza isso não vai funcionar quando a gente for criar alguma coisa para esse tipo de segmento. Então o Google Fontes é o primeiro que eu quero demonstrar aqui para vocês, que é muito legal, que eu sempre baixo. E o segundo é esse aqui, que é o Fontes Hero. O Fontes Hero, ele já diz na capa 100% gratuito para uso comercial. Então tudo que você encontrar aqui você vai poder utilizar tanto para uso pessoal como para uso profissional. Por que eu não estou dizendo aqui, galera, para você poder baixar as fontes, por exemplo, do Dafonte? O Dafonte, ele tem muitas fontes interessantes, inclusive fontes que são 100% gratuitas para uso comercial também. Porém, no Dafonte, ele tem muitos problemas. E muitas das fontes que tem lá, elas não têm autorização para você utilizar em todos os aspectos. Então, se, por exemplo, isso pode acontecer, o dono da fonte descobrir que você utilizou a fonte sem permissão prévia e sem comprar a fonte, ele pode denunciar você e você pode ter aí problemas judiciais, certo? Então por isso que eu utilizo sempre o Fontes Hero e o Google Fontes, porque aí eu tenho a minha consciência bem tranquila em relação às fontes que eu estou utilizando nos meus projetos, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se você quer que
essa série de vídeos, esse curso, ele continue, não esquece de deixar o like. A próxima aula vai ser liberada assim que essa aqui chegar a 50 likes, beleza? Então, eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e valeu!